eu amo um fato, só um adentro. Eu amo um fato de que eu falo assim, tchau, eu acabei o outro vídeo, mas eu não saio do lugar, eu tô gravando um outro. Enfim, vamos falar agora do tipo de pensamento extrovertido, de maneira dominante e pura. Já vimos como que surge o tipo de pensamento no indivíduo, quando na infância ele não sabe o que é importante para ele e acaba virando tipo de pensamento. Agora vamos falar da TE, né? Bem, pensamento extrovertido. Extroversão nos dá a entender que existe uma admiração pelo mundo, os objetos me atraem, mas existe também um critério de abstração. Não de abstração que o indivíduo vai ser meio abstrato, mas a maneira como a gente lida de forma teórica a extroversão é bom que a gente imagine de maneira meio abstrata. A extroversão faz com que o indivíduo observe o mundo de maneira meio genérica. Por que isso? Vou explicar para vocês de maneira um pouco interessante. Pronto. Eu acho que eu falei no vídeo anterior sobre extroversão e introversão que a nossa sociedade ela é composta, obviamente, a gente sabe, pelo amor de Deus, aqui é redundância do caralho. É composta por indivíduos. Porém, como que pode a gente ser feito por indivíduos, mas conseguir se relacionar um para um? Então, assim, a introversão existe, mas o mundo também existe e ele pede algum socorro. É claro que a gente vai ter que lidar com o mundo de maneira meio geral, de maneira meio genérica. Eu falei no vídeo passado sobre o tipo sentimental extrovertido criar regras de etiqueta. Quando você cria uma regra de etiqueta, é uma coisa que todo mundo vai obedecer. Não tem quem foge à regra. Então vê que é uma coisa geral. Todo extrovertido, ao lidar com outra pessoa, ele vai estar sucateando o sujeito. Tanto o outro quanto a si mesmo. Porque é aquela coisa de mão dupla, né? O que existe no micro virará para o macro. Então, se um extrovertido ele se decalca, é claro que quando ele vai se relacionar com uma outra pessoa, ele vai estar ignorando a subjetividade dela. Ele vai estar com um foco nas suas formulações genéricas. Por isso que dá um teor de abstrato. Enfim. Quando se trata de tipo de pensamento, estamos falando de maneira reflexiva. Uma pessoa que trabalha de maneira apropriada pela partir do intelecto. E não está dizendo que agora, se você não tem pensamento, quer dizer que as suas propriedades de razão serão de maneiras mais qualificadas ou menos qualificadas do que os outros. Não tem nada a ver sobre isso. É apenas um processo de raciocínio. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Ele é pensamento extrovertido e sentimento introvertido inferior. E eu acho interessante como que ele foi conquistado pela religião. Eu queria comentar sobre isso. Ele falou que ele nunca sentia, de uma maneira religiosa, as comoções na igreja. Quando o padre falava, esse homem morreu por você, Jesus não sei o que, ele não conseguia sentir. Perceba que, não de maneira emocional, mas de maneira valorativa. Por que isso aqui é tão importante, tanto para ele quanto para os outros? Ele não consegue compreender isso. Perceba que aqui o sentimento tá recalcado. Ele não entende o que é importante para ele, enfim, muito menos para os outros. Essa é a relação. Que eu até falei, né, no vídeo passado sobre o analfabetismo. Se você não consegue ver por si, então o mundo será confuso para você também. Mas ele disse que ele foi, assim, atingido no quesito religioso quando ele estava lendo Platão, e Platão argumentou, né, sobre o mundo, enfim. E ele disse que, né, ele pensou que não é possível que não exista uma alma. Ele só conseguiu entrar num campo religioso que para algumas pessoas é um campo extremamente subjetivo a partir da lógica. Ele não está na religião porque para ele é importante, mas por outros fatores, como eu falei no vídeo anterior, pela demanda de terceiros, a partir de uma argumentação que um outro deu, a partir de uma lógica dada pelo mundo. Então, o que não existe para ele, inclusive na religião, que é a coisa mais individual que alguém possa pensar, não tem. Ele é regido por alguma formulação dada a ele. Então a gente vê que é fim inferior e até funciona assim, a partir de uma formulação, a partir de uma intelectualização, ou uma regra que é concebível pelo povo, pelo todo, e ele vai obedecendo porque é extrovertido. O pensamento extrovertido, ele tem uma característica muito fundamental, que é ser um
um ótimo resolvedor de questões, tá? Que eu tô agora falando das propriedades do pensamento extrovertido. Ele é um ótimo resolvendo questões. Ele não se coloca porque ele é pessoal e é extremamente objetivo. Se você chamar um tipo de pensamento extrovertido para a sua empresa, para que você resolva uma questão, ele vai procurar na empresa quem foi o cara que causou esse problema e ele não tem remorso nenhum de demiti-lo. Ele não está preocupado de maneira nenhuma com a pessoalidade, ele está preocupado com a resolução objetiva. É aquela coisa, a regra é a regra. Perceba que quando a gente trata de lei, quando a gente trata de regra, quando a gente trata de formulação, parece uma coisa acima de nós. O TL vai tratar o mundo como se ele fosse, não como se ele visse como alguém acima, já que ele não tem noção nenhuma dele, mas como se ele estivesse sendo guiado a partir de uma coisa maior do que ele. Aí que está a extroversão, algo além dele. Então, aqueles juristas, os TS são normalmente os melhores juristas, advogados, mas enfim, aqueles juristas, as pessoas que defendem a justiça, as pessoas que fazem tudo em nome da verdade. Existe um personagem de Death Note, não sei se estou falando merda, eu acho que é o Kira. É o cara que pegou Death Note e começa a escrever, enfim, é o louco. E ele fala que vai matar todos os ladrões em nome da justiça. Então ele fala que vai matar as pessoas, ele vai fazer isso, a gente vê a FI péssima, né? Foda-se as pessoas, vou matar em nome de quem? Em nome da justiça. Perceba que a extroversão é uma coisa abstrata. E ele vai tratar essa abstração de maneira técnica, pensamento extrovertido, tá? É aquela pessoa que ela se coloca e parece que tá defendendo algo, aí o sentimento introvertido oculto. A paixão dele é essa defesa de uma coisa que não é ele. É como é como se fosse aquela criança que eu falei no vídeo anterior, tá aqui defendendo os gostos da mãe. O tipo de pensamento é como se fosse realmente uma criança defendendo os gostos da mãe. E é a partir das defesas dele do mundo que ele vai ser visto pelos outros como alguém com estirpe. Os outros darão para o pensamento extrovertido o seu valor, já que ele não tem por ele mesmo. Então é aquele tipo de pessoa que vai procurar ler os livros escritos pelas melhores pessoas, pelos mais qualificados. É aquela pessoa que vai comprar um quadro de um artista muito famoso pelo simples fato que as pessoas deram para ele o dado de famoso. É aquela pessoa que ela é regida pela norma, pelo sistema. Eles são o sistema. Isso é muito interessante, porque sistema é uma coisa meio abstrata. O sistema é composto por indivíduos, mas o extrovertido ele não se vê como um indivíduo, ele se vê como alguém que toca um além. Pois bem, já que ele é uma pessoa que defende um grau maior, ele é uma pessoa muito leal, já que ele vai estar se decalcando, ele vai estar se desprezando, então ele vai ser uma pessoa que vai estar sempre se pondo, sempre se colocando, é uma pessoa muito importante para a sociedade. No livro Tipos Psicológicos dizem que quando ele é um tipo saudável, ele é aquela pessoa que sabe resolver todas as questões da comunidade, é os melhores juristas, os melhores estadistas, são aquelas pessoas que estuda regradamente porque alguém lhe ensinou o método, é aquela pessoa que lhe indica aqui o método porque é uma função reflexiva. E indica para você o melhor método para você estudar. Esse meu amigo, ele pensamento extrovertido, ele me disse que eu tenho que começar estudando a filosofia, isso é óbvio, é claro, mas ele disse que eu tenho que começar a estudar filosofia de Platão, pelo livro 1, pelo livro 2, pelo livro 3, pelo livro 4. Eu não posso ler alguém além de Platão, eu tenho que começar depois de ir para Aristóteles, uma coisa muito metódica. E esse metodismo, alguém deu para ele também. É um fator objetivo. Então a gente vê que o pensamento extrovertido, ele pode ser um tipo extremamente criativo. É um tipo que ele pode produzir de maneira intelectiva muita coisa. Cara, imagina alguém que já que é um tipo de pensamento que come livros, acumula informação, porque é um extrovertido, acumula informação e sabe muito bem lidar com essas informações. O tipo extrovertido, ele é maravilhoso. Então, eu tô falando aqui do tipo saudável, né? Que, enfim, se a formulação dele for uma formulação boa e liberal para a comunidade. Se a fórmula que ele criou for negativa, é capaz de ele virar um ditador. No caso do Kira, né? Porque ele não vai entender a subjetividade dos outros. Ele vai matar as pessoas em nome da lei, da verdade, da virtude e do fato. Ele não vai estar se pondo com emoção, com sentimento. Ele vai estar fazendo isso em nome de uma coisa fora dele.
já que é um tipo de pensamento lógico e reflexivo, né? Então, esse é um dos piores casos do tipo de pensamento extrovertido, é quando ele vira um ditador. Ele enfim, um filho de um pai pensamento extrovertido é muito capaz, por exemplo, de acabar no mundo das drogas, velho. Porque imagina, ele é um tipo extrovertido dominante, o pai. O pai tá cheio de formulações do que é correto de maneira aglutinada, criando uma formulação geral, como se fosse uma lei. E todo mundo sabe que lei é meio abstrato. Tem gente que restringe a lei, não é preso, enfim. Ele faz isso e quem não tiver na formulação dele, de maneira absolutista, será retirado. Então aquele filho que não ajuda muito na casa, enfim, é um filho que, eu não sei dizer, não tá nos quesitos pragmáticos do pai, o pai é capaz de desprezar totalmente esse filho. Consequentemente, o filho, ele não vai se ver como alguém importante para o pai. Então é capaz do filho cair no mundo da droga, cair na bebedeira, enfim, enlouquecer. Tudo porque o pai despreza de maneira ditatorial qualquer subjetividade que não estiver dentro da fórmula. Quem estiver fora da regra, tá cortado. Então, esse é o tipo extrovertido dominante, uma pessoa muito pragmática, que fareja os critérios coletivos, sabe muito bem dominar as ordens intelectivas, é alguém ligada muito ao cientificismo, a um método científico, é a pessoa que faz A mais B igual a C logo e vai constituindo as funções. É uma pessoa que possui uma lógica muito direcionada para a ação, por isso que a gente pode chamar o tipo pensamento extrovertido como pensador executivo, a gente chama também assim, ou lógica de ação, ou pragmatismo. Essas três palavras são sinônimos para o pensamento extrovertido. Vamos refletir um pouco. Pensador executivo. Quando a gente fala a palavra executivo, dá pra gente imaginar muito aquele CEO de bancada, alto da pirâmide. É aquela pessoa que tomou para si responsabilidades de poder, então ele foi assumindo e afirmando graus de hierarquia que ele se colocou. Então o TL, ele assume essas responsabilidades hierárquicas, alguém acima dele ou menor, ele sabe lidar muito bem com isso. Esse é o teor executivo também da palavra, e executivo vem do sinônimo de executar. Pensador executivo é porque é alguém que está ligado à ação, por isso que também é chamado de pragmatismo. Existe um personagem chamado Sherlock Holmes, que a gente dita ele como um pensamento introvertido, mas a gente pode pensar também como um pensador extrovertido. Porque uma pessoa que chega num ambiente, olha para um cenário de crime e começa a coletar os dados e começa a montar e aglutinar, tira, retira, aquela bagunça clássica extrovertida. Tira, retira, pensa, não pensa, recria, não recria. Podemos pensar como um tipo de pensamento extrovertido, farejando as ordens do mundo.